Olá, 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 bom dia, bom dia. Hoje é dia 25 de novembro de 2025. Opa, 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 tem algo parecido aí. Bom dia, para quem não me conhece, sou Sheila Querido, sou psicóloga, sou consteladora familiar, consteladora empresarial, professora de constelação familiar. Aí, chegando dezembro, esbarrando aí 30 anos, 25, estou aqui com o número 25 na cabeça. 30 anos de psicologia, 15 anos de constelação familiar, empresarial, 21 anos de promoção de saúde mental. Tem muita história nessa vida, muitas boas histórias, muitos feedbacks maravilhosos que já me fizeram chorar muito, 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 muito. De alegria, lógico, de alegria. Não imaginava que eu conseguiria aí, né, cumprir com esse objetivo, com aquele juramento que a gente faz na faculdade, de fazer, de poder estar, enfim, de poder aí fazer parte. Pronto, já chamei algumas pessoas. Olá, conexão planetária, que chique. Bom dia para você. Estou aqui para falar de constelação familiar, falar do corpo, falar da consciência do nosso corpo, né? Ontem eu quero agradecer as pessoas que estiveram ontem no workshop no Hotel Mercury em São José dos Campos. Já vim direto de lá, vim direto para Piquete para fazer essa live aqui hoje de manhã. Tem muitas coisas para fazer. Hoje tem o início das aulas práticas do nono módulo da turma 16 de constelação familiar sistêmica. Em dezembro, mais uma turminha será formada, mais pessoas, mais mulheres se tornarão consteladoras, para poder levar né, um pouco mais de consciência de quem somos, né, dentro do nosso sistema familiar, dentro desse universo, e também como o nosso corpo está à disposição da vida e como que muitas vezes a gente fica mais focado em algo fora do nosso corpo, ou quando se preocupa com o nosso corpo, preocupa mais com a estética e não sabe, muitas vezes, perceber o que o corpo está querendo dizer para a gente, né? E o quanto esse corpo está ligado com toda uma ancestralidade, né? Tantas coisas fortíssimas, tantos acontecimentos, né? E a gente muitas vezes não consegue estar aí ligado a o que o corpo realmente quer dizer. Olá, Ânia, querida, bom dia, passando por aqui. Isso me deixa feliz. Tomar um pouquinho aqui de. Muito bem, vamos lá. É, eu quero falar um pouco do corpo, né? Agradecer as pessoas que estiveram no workshop. Foi um workshop assim muito forte, né? Uma constelação muito forte, muito forte, muito forte. É, onde, para que a gente faz uma sessão de constelação, né, gente? Para a gente realinhar o amor. Muitas vezes a gente ama exacerbadamente, ou a gente ama pouco, a gente exclui pessoas que poderiam ser amadas e a gente não consegue, de repente, conectar a esse amor. E o nosso corpo reclama. Quando a gente ama de menos, o corpo reclama. Quando a gente ama demais, o corpo também reclama. O corpo de quem ama, o corpo de quem deixa de ser amado, aquele que é excluído, né? Quando a gente realinha, quando a gente reconecta com as pessoas que a gente não deu a devida atenção, né? Não teve um amor equilibrado, o nosso corpo agradece, nosso corpo fica mais saudável. Por que que eu estou falando isso? Na constelação existem as três ordens do amor, que Bert Helling disseminou isso no mundo para a gente, né? Do mesmo jeito que Freud fala de id, ego, superego, do mesmo jeito que Jung fala de inconsciente coletivo, o Moreno fala de sociodrama, psicodrama, Bert Helling percebeu que para que a gente tenha uma vida fluida, leve, amorosa, tranquila, próspera, a gente precisa reorganizar leis naturais dos relacionamentos, que é, primeiro,
é, oferecer para todas as pessoas o direito de pertencer, né? Ah, mas eu tive um aborto. Ah, imagina, esse aborto. Eu lembro de uma família que eram, né, pessoas numa média de 60 e poucos anos que estavam brigando por causa da herança dos pais. E que a herança, né, quando eles paravam de brigar, a herança não saía, a herança não acontecia, né, não vinham para a mão deles, para as mãos deles. E, e na constelação mostrou que tinham dois irmãos abortados. Eles falaram, imagina se isso vai ter algum problema, isso interfere. A gente nem conheceu, foram abortados, imagina, né? Eles não fazem parte eles nem, não são considerados irmãos. Mas na constelação eles foram reincluídos dentro daquele sistema familiar, olharam com amor, eles foram olhados, percebidos, incluídos, né? Fazendo parte. E não é que depois da constelação a herança saiu? E assim, a cliente fala, imagina, a gente precisa incluir, mas que bobagem. Não, né? Todos pertencem. E quando se inclui, né, mesmo aqueles que parecem que não fazem parte, porque não viveram, não teve, né? Ela falou, nem nasceu, como que vai ter algum problema com a gente? Aí está, né? Então, a partir do momento que essas pessoas são incluídas, a vida flui, né? A saúde, né? O nosso corpo está muito ligado com tudo que aconteceu, né? Em torno da nossa célula, né? Do mesmo jeito que no DNA vem todas as nossas características físicas e também, né, as doenças, em torno da nossa célula tem todas as informações é, psicológica, psiquiátrica, vem as informações dos acontecimentos, dos traumas, né? Como eu disse ontem, não muda os genes, né? Não se mudam os genes, mas muda a maneira, a expressão dos genes, né? E o que é essa expressão dos genes? São os nossos comportamentos, né? Então, muitas vezes a gente tem aí marcadores somáticos. Fala, Mano Brown, eu queria ir passando por aqui, que delícia. Seja muito bem-vindo. Pensei muito em você ontem. Estive com o Gabriel. Aliás, Gabriel esteve comigo. Gabriel é meu sobrinho, gente, que nas constelações ele sempre esteve comigo, né, na primeira turma de constelação que eu tive de extensão universitária. Ele acompanhou a primeira turma toda, a segunda turma também um pouco. Então ele entende e ele vai, ele representa, ele entra na representação das constelações e traz muitas informações, né? Ele é uma pessoa assim, muito sensível quando entra no campo. E eu gosto muito quando ele participa, eu fico muito feliz com ele. Bom dia, meu irmão. Bom dia também. Um dia abençoado para você. Para você e todas as pessoas que forem ouvindo, passando, né? Que seja um dia de muitas bênçãos. Então, a neurociência já fala dos marcadores somáticos, né? Desses sinais no corpo, às vezes alguma sensação, às vezes você entra, percebe, a gente falou muito ontem, né, no workshop, que às vezes o nosso corpo está gritando para a gente que existe alguma coisa que não está legal. Só que como a gente tem uma tendência de olhar mais para fora, de buscar coisas fora, de cuidar do nosso corpo, aparência, a saúde, né? Hoje, que bom que existe aí, né, um olhar para a saúde na questão de alimentação, na questão de exercícios físicos, né? Mas a gente não conversa com o nosso corpo. A gente acredita que o nosso corpo é burro, só o cérebro pensa, e não. Todas as nossas células são inteligentíssimas, são sábias. Elas falam com a gente, só que a gente não dá atenção. E aí, quando a gente não dá atenção, os problemas continuam e mais, os problemas crescem, né? Às vezes você entra num ambiente, ou às vezes você tem uma relação com alguém, seu corpo está dizendo para você que ali não é um ambiente legal, que aquela pessoa não é uma pessoa legal, mas às vezes o nosso cérebro vem nos traindo, né? Vem trazendo informações que vem trazendo informações que
Não, precisa, às vezes é a carência, às vezes é o medo de ficar sozinho, às vezes é o medo de não arriscar e perder. Às vezes é o momento de parar e falar: opa, será que é isso mesmo? Será que não? Como que é isso? Né? Então, é, o que a gente chama de intuição é o nosso corpo falando. Às vezes, ontem teve uma pessoa que ela falou que toda vez que ela tinha um problema para resolver, que dava frio na barriga dela, porque sabia que aquilo não ia dar certo, né? Então, às vezes, nosso corpo está dando sinal, às vezes o coração acelera um pouco mais, às vezes o corpo até recua. Nós falamos ontem o quanto o nosso corpo pode recuar, né? O quanto o nosso corpo, às vezes, pode servir como uma bússola, um pêndulo, falando. Às vezes você começa a sentir assim, né? O lugar, o seu corpo, o coração expande, né? Você fica leve, o sorriso abre, assim, de uma forma espontânea. "Ah, aqui é um lugar bom, aqui é uma situação boa." Só que a gente não, né, conversar com o corpo parece que é algo, assim, de maluco. E não é. Nosso corpo fala com a gente o tempo todo. E na constelação, né? O que a gente fala, o que eu gosto de falar para os clientes é, por favor, deixe o racional guardadinho aí. Quando a pessoa vem e começa a falar assim, eu acho isso, eu acho aquilo, eu falo, isso é o cérebro. E às vezes a gente percebe que na constelação é a pessoa querendo que aquilo mude, né? Por exemplo, ela quer uma reconciliação, ela já quer assim, já deixa eu abraçar, deixa eu falar, né? Não, calma, sente o corpo. Às vezes o corpo está dizendo outra coisa. E aí a constelação não flui. Aí a constelação não flui, né? Quando o racional fica no comando. E a gente vai percebendo que aquilo vai ficando, né? Aquilo vai ficando no comando. E não é. O nosso corpo está conectado muito, muito, muito mais com o inconsciente do que o nosso racional, né? É o nosso corpo que traz a informação na sessão de constelação, é o nosso corpo que traz a informação do que o inconsciente está querendo transmitir para a gente. E se a gente fica com esse racional, por que que existe constelação familiar? Porque a gente fica mais na questão racional e não consegue acessar o que é como se a gente fosse uma antena, né? Trazendo toda a informação de toda a ancestralidade do que já viveu, né? Imagina como que o nosso tataravô, pentavô, exavô, né, traria as informações das vivências deles para nós, as boas e as ruins. Não vou dizer boas e ruins, né? Aquelas que foram desafiantes, que às vezes eles não conseguiram concluir, e aquelas que foram desafiantes. E fica tudo, gente, tudo enraizado, tudo. Às vezes aconteceu alguma coisa na infância lá do nosso avô, do nosso bisavô, do nosso pai, na nossa vida. Às vezes a gente até superou, mas aquele choque foi tão grande, aquilo vai para as células e aquilo vai também para a célula reprodutora. Existe um estudo comprovando isso. E às vezes vai para o filho, vai para o neto, vai seguindo, até alguém conseguir olhar para aquilo e falar: opa, isso não é um problema, isso foi um problema, né? E como vai para a célula reprodutora, aquilo vai como se fosse uma realidade atual. É atemporal. Olá, Jô, seja bem-vinda. É atemporal aquela informação. O neto, eu sempre dou um exemplo meu. Eu, quando tinha 5 anos de idade, engasguei com espinho de peixe. E passei 24 horas com aquele espinho. E quando o médico conseguiu tirar com anestesia, tudo já estava inflamando a minha garganta, né? Nasce meu filho, eu continuo, eu lido muito bem com isso na vida adulta, né? Passei a adolescência amassando peixe para ter certeza, né? Eu macetava o peixe antes de comer, com medo de ter espinho. Mas hoje não, hoje eu como peixe, né? Não tem problema. Mas o meu filho não. Meu filho não come peixe com espinho nem a pau juvenal. A gente pode colocar ele e falar, tem espinho? Ele não come, ele só come peixe que não tem espinho, né? Então, assim, que informação que foi essa que foi para ele, que não pode comer peixe com espinho? Ele nunca engasgou com espinho, entendeu, Anísia? Nésia, olha que diferente seu nome, seja muito bem-vinda. Então,
Quando a gente ignora, né, algumas informações do nosso corpo, esse é um exemplo transgeracional, né? E talvez eu não sei se meus netos terão esse medo ou não, se comerão um peixe com espinho ou não, né? É, mas isso vai passando. Ah, mas eu já lidei bem com isso, mas, né, tudo que é traumatizante, tudo que é muito forte na vida, vai para todas as nossas células e vai para a célula reprodutora também. E que pode, né, do mesmo jeito que vai lá, uma pessoa que tem olhos verdes, pode ser que ele tenha um filho ou um neto de olhos verdes ou não. O trauma também pode ser que vai para um filho ou não. Pode ser, se eu tivesse mais filhos, talvez outro filho não teria problema nenhum nesse sentido, mas talvez teria pego um outro tipo de trauma meu ou do pai dele, entende? E isso é natural. Se a gente vai conversando com o nosso corpo, né? Meu filho ele pode falar se ele quiser, né? Que isso não é uma questão que atrapalha a vida dele, mas se fosse algo que atrapalhasse a vida dele, ele poderia falar: não, isso foi um problema que aconteceu com a minha mãe. Eu não preciso carregar isso em mim, percebe? E muitas vezes a gente não traz essa compreensão, né? Então, quando a gente ignora as informações do nosso corpo, a gente fica refém aí, né? A gente fica refém da nossa mente. A gente fica mais no racional. A gente não consegue ter essa compreensão. E quando a gente inclui o nosso corpo, isso ganha uma tecnologia de captação de informações, como se nosso corpo também fosse uma bússola, como se ele pudesse nos guiar aí nos nossos relacionamentos, né? Eu fico imaginando quantos relacionamentos tóxicos, né, nós não teríamos se a gente compreendesse e obedecesse mais o nosso corpo, né? E também tem mais, né? Se a gente viveu num ambiente tóxico durante muito tempo na nossa infância, o nosso corpo também vai acostumando aquele tipo de. Só que também vai detectando outros tipos de. Só que se a gente não conversa com o nosso corpo, a gente não consegue entender como o nosso corpo sentia naquele momento e como ele pode sentir diante de outras pessoas tóxicas na nossa vida, né? É, o universo, né? Eu acho que cada vez mais está tirando, né, a gente ficar muito tempo na tela, as alimentações que não são alimentos, né? Eu falo que eu vou ao supermercado e passo nas prateleiras e falo, isso não é alimento, isso não é comida, isso não é comida. Então, tudo isso vai, né, tirando essa grandeza que nós temos de autopercepção, vai tirando da gente, vai distraindo a gente, né? Vai fazendo com que a gente fique distraído e não se perceba. A gente é roubado da gente mesmo. Isso não é legal, né? Então, Bert Hellinger sempre falou, né, que o nosso corpo, né, nas representações das constelações, é o grande representante onde a gente sente, né? A gente sente antes de pensar, a gente sente antes, né? De compreender o que está acontecendo. Eu acho muito interessante quando entra um representante, e nós, consteladores, também sentimos junto com o cliente, né? Nosso corpo, muitas vezes, também está dando sinal, assim, às vezes segundos antes do que o cliente ou o representante vai falar. Eu sinto uma dor no joelho, a gente já sente, né? Eu sinto um peso nos ombros, a gente já está ali, minutos, segundos antes, a gente já está ali sentindo, né? A informação do campo, ela acontece quando a gente se dispõe a se comunicar com o campo. Que campo? Que campo é esse que tantos consteladores falam? É um campo mórfico estudado pela biologia, é um campo que todos os seres vivos têm para poder evoluir, né? É um campo de comunicação. Ah, tem um campo morfogenético, que é nós ligados com a nossa família, né? Existe esse campo também. Então, a gente sente antes, e já tem estudos, né, de neurociência, a gente sente antes do pensamento vir. O nosso corpo está muito mais antenado, muito mais ligado com as informações necessárias para a nossa evolução do que o nosso pensamento,
Pensamento vem concluindo depois, né? E nem sempre quando a gente pensa é o pensamento é, genuíno ligado à necessidade, né? Às vezes o pensamento ele distorce a informação, né? E o corpo não. O corpo ele vem trazendo a informação verdadeira. Então, o que acontece numa sessão de constelação é nada mais, nada menos que acontece há milhões de anos, só que a gente está ali focado para poder contribuir com o cliente evoluir, com a evolução do cliente. E a informação vem, né? E às vezes a informação ela é tão natural que nem o cérebro consegue compreender, né? Às vezes a gente olha assim e fala, nossa, não estou entendendo. Às vezes o cliente fala, nossa, não estou entendendo. Às vezes não é para entender mesmo, é para sentir. É o sentimento, o que a gente sente é que vai mudar essa comunicação com o consciente, né? Então, já dizia, né, o pesquisador da teoria polivagal, né, Stanford Porges, é assim que posso falar, o corpo é uma via direta de comunicação inconsciente. Né? É o corpo que traz as informações do que está no inconsciente. É o formato do corpo, os sintomas, as dores, a intuição, a percepção. Né? Então, por que que a gente não escuta o nosso corpo? Por que que a gente tem que ouvir outra pessoa para poder tomar uma conclusão? No nosso corpo estão todas as respostas. Por isso que é necessário também meditar. Mindfulness é importantíssimo, né? Porque é quando a gente relaxa, quando a gente fica na presença plena, né? Que às vezes é muito difícil, mas quando a gente está num todo, ouvindo tudo, mas está presente, ali vem um insight muitas vezes, não sei se já aconteceu com vocês, ali vem uma percepção. Eu lembro que o ah, Buscaglia, isso. Não, não é o Léo Buscaglia, não. Léo Buscaglia é antigo, né, gente? Quem já leu Léo Buscaglia? Eu lia na década de 90. Ai, é um indiano, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele falava, né? Medita, medita, e depois se tiver lá no meio, faz a pergunta, a resposta vem, né? Então, e o corpo também vem respondendo. E por que que a gente se afasta tanto? Por que que a gente precisa de tantas outras coisas fora do corpo para poder trazer uma melhoria para o corpo, né? Se nele tem todas as respostas, né? Então, na verdade, essa live é para a gente poder refletir o quanto a gente está afastado da compreensão que o nosso corpo está querendo transmitir para a gente, né? Já tinha uma historinha, né, que os deuses falavam, onde que a gente vai colocar a sabedoria total do homem? Ah, um falou lá no fundo do mar, né, o outro deus falou, Deus, tá, gente, é uma analogia, né? Outro deus falou, ah, vamos colocar lá na lua. Falou, não, mas um dia o homem vai ter uma inteligência, vai chegar na lua, vai descobrir. Aí um deusinho, minguadinho, pequenininho, assim, com um jeitinho muito simples, falou, gente, para que tanta briga assim? Coloca aí, coloca dentro dele, ele não vai achar nunca. E não é que esse deusinho estava mesmo com razão, né? A gente procura fora, o corpo é para ser mostrado, o corpo é para ser criticado, o corpo, né? As doenças vêm e não, a gente não entende, né, o que que essa doença está querendo dizer. Muitos estudiosos falam, né, a doença é só um caminho. Tem dois livros falando sobre isso. A doença é um caminho para poder mostrar que algo não está tão bem, né? E às vezes, né, eu falei também ontem sobre as crianças. Às vezes as crianças estão olhando para as dores do sistema familiar, não estão sabendo lidar com isso e adoecem, têm as suas dificuldades, né? Bom dia, quem está chegando. Tem as suas dificuldades, e a gente olha para o corpo da criança, o corpo da criança está ali gritando, né? Então, às vezes, a criança que está dentro de nós também, nós adultos nos calamos, e quando nós calamos, o nosso corpo dá uma palestra. Gostei muito dessa frase, que
Às vezes o corpo está ali falando, gritando, mostrando que precisa ser olhado para algum lugar internamente. E a gente vai buscar um remédio, um analgésico, uma coisa que tira logo aquela dor. Mas o problema, né, o que está no inconsciente fica lá. E aí lateja. Eu lembro de uma senhora que falou assim: ah, eu tirei meu útero porque eu estava com problema. Aí tirou o útero, deu problema no baço, deu problema no outro, né? Ai, é o corpo gritando, é o corpo gritando, é o corpo falando, por favor, olhe para a essência do motivo dessa dor. E às vezes a gente não olha para a essência do motivo da dor, a gente olha, a gente quer tirar a dor, né? E, na verdade, se a gente pudesse encontrar, e é isso que a constelação familiar, empresarial, pedagógica, judiciária faz. Vamos olhar lá para o nascedouro dessa dor, para que esse corpo pare de ficar gritando, dando palestra para a gente, tentando ensinar a gente de onde é o nascedouro dessa dor, onde que a gente precisa honrar. O nosso corpo é o grande para-raio de todos os raios, né, do sistema familiar, de todas as tempestades que tiveram no nosso sistema familiar. Se a gente não olha para esse corpo como um lugar final, né, é o último lugar que chegam as coisas que precisam ser solucionadas. E o que soluciona, gente? O que soluciona é o amor. É o equilíbrio do nosso amor, né? Por isso que Bert Helling trouxe as ordens do amor. Por que ordens do amor? As pessoas falam, ordem do amor, nossa, parece uma coisa meio de general, né? Uma coisa meio assim, é, de exército, Não, ele falou que para que o amor pudesse ter força, não esvaísse assim de lugares, né? Esse amor precisa de ter algo que organiza, para a gente não amar demais e desperdiçar amor, não amar de menos, né? Como eu falei no início aqui da live, às vezes a gente ama, a gente não percebe as pessoas todas que precisam ser amadas dentro do nosso sistema, né? Às vezes é alguém, e excluir alguém é uma ilusão, se o nosso corpo é um grande aparelho onde todos que vieram antes de nós, que vieram depois como pais, né, que às vezes tem pai que não conhece filho, tem filho que não conhece o pai e nem quer conhecer, ou, né, desprezam uns aos outros, ou tiveram filhos que foram abortados e olha para aquilo como se fosse um problema ou uma dor muito profunda e também acaba excluindo porque dói demais, né? Todos têm o direito de serem amados, serem honrados, ter o seu lugar dentro de um sistema, né? Se, é como eu falei, se tira um baço, os outros órgãos do corpo vão precisar ter uma força para poder, né, ter uma força motriz para poder suprir aquele órgão que falta. E assim é no nosso sistema familiar, né? Assim é no nosso sistema, né, também. Eu vejo em empresas, às vezes alguém é demitido assim, sem uma causa leal, né, sem uma causa justa, né, e é demitido como se fosse apenas um descarte. Como a equipe depois fica? Às vezes, 5 anos depois, nem conheceram aquele gerente ou aquela pessoa que foi demitida de uma forma inadequada, nem sabe da história, às vezes vem no silêncio, porque quando dói muito fica aquele silêncio, né? Mas tem algo que grita ali, né? Grita por respeito, grita por indignidade, grita por é, reconhecimento. Aí vem os protestos, vem as pessoas, novos funcionários não cumprindo com as regras daquele lugar, e aí a pessoa vai, e a pessoa fala assim: nossa, que lugar, que ambiente estranho. Nossa, aqui a gente não consegue alcançar o objetivo. Nossa, aqui é um entra e sai de gente, uma rotatividade. Não sei por quê. É até gostoso trabalhar aqui, mas eu não entendo. Ah, eu não entendo por quê. E aí faz uma constelação empresarial. Olha lá que tiveram algumas emissões ou excluíram o próprio fundador da empresa porque ele não tinha mais capacidade de acompanhamento, né? Entraram os filhos e os próprios filhos muitas vezes excluíram, né? Mudaram tudo que ele fez, não validam a grandeza daquele lugar de quem veio antes.
Então, é, a gente precisa olhar. E muitas vezes nós excluímos até a nossa criança, aquela que mais sofreu, aquela que mais teve de fazer algo diferente para que a gente pudesse estar aqui. A gente olha para a criança como se ela tivesse sido incapaz, olha com pena, olha com lamúria, né? Fala, ah, eu fui uma criança tão sofrida. E não percebe que se não fosse aquela criança sofrida, hoje você não estaria aqui. Então, muitas vezes, quando a gente olha para nossa criança com pena, né? Com dó, é como se a gente e se enfraquece por isso, se lamenta por isso e fica lá, né, querendo arrumar o que não foi muito legal. É como se a gente falasse para essa criança: ah, tudo que você fez não valeu a pena. Olha aqui, né? Eu fico olhando para você e fico com dó, mas tudo que você fez, né? Então, quando a gente olha para essa criança e fica olhando como se ela tivesse sido uma incapaz, né? Muito sofrida, a gente está falando para ela não adiantou nada. Mas quando a gente olha e fala, puxa, você realmente sofreu, mas eu vou fazer algo por nós, serei mais feliz, cuidarei mais de mim, né? Agora que eu adulteci, né? Obrigada de todo o seu sofrimento, que agora a gente vai ser feliz. Aí, né? E a mesma coisa para as mães, para os pais, né? Às vezes os pais sacrificaram uma vida para os filhos, aí os filhos ficam lá na lamúria de quando era difícil, de quando passou tal dificuldade, de quando sofreu, de quando o pai e a mãe foi rude com eles, alguma coisa assim. E não sai desse lugar, né? Aí tudo fica difícil, tudo fica mal. Na verdade, é, pode sair desse lugar e falar: agora a gente pode fazer diferente, agora a gente pode ser feliz, agora a gente pode conquistar, agora a gente pode ser próspero, agora a gente pode comer algo que a gente gosta, lá né, se teve pobreza na infância. Então, essa capacidade, o nosso corpo está pedindo para que a gente faça diferente. E aí vem doença, vem um monte de coisa, porque a gente está olhando lá para trás e ainda olhando e reclamando. Quando a gente olha reclamando, vai ficar tudo igual, né? E aí vem para a constelação, faz, mas aí precisa mudar esse mindset aí também. Tem a parte da constelação, mas tem a nossa parte. Cada cliente tem os seus deveres também, né? De poder tomar a sua vida e falar: opa, eu vi que. Eu vi na constelação que aquilo foi no passado, já reconciliei, já reposicionamos, agora também eu vou fazer a minha parte, né? A constelação não é um milagre. Tem pessoas que vêm para a constelação e falam: eu quero tirar um milagre, eu quero que aconteça um milagre aqui, né? E não é a constelação que muda. Eu falo isso para muitas pessoas. O que muda é o amor que a gente deixa inundar o nosso ser. Se você continua rancoroso, se você continua olhando para o passado, querendo mudar o passado, quem é que vai te tirar dali? Né? A constelação contribui muito. No reposicionamento, na constelação, a gente reposiciona a pessoa para a vida. A pessoa é reposicionada, não a gente reposiciona, né? O movimento vai liberando ela para a vida, né? Mas ela sai da constelação com essa força. Ela toma essa força, ótimo. Agora, se ela não toma essa força, quer voltar a olhar para trás, né? Mas isso é raro. Bom, então, só para finalizar, né, existem, hoje, a constelação, ela tem sido mais reconhecida, né, a OPAS está evidenciando a constelação como uma técnica boa para ajudar na questão de saúde mental. A OPAS é a Organização Pan-Americana de Saúde, a OMS também, a Organização Mundial, também tem evidenciado. Já é uma prática reconhecida pelo SUS desde 2018. Né, hoje se fala em constelação campos sistêmicos, que é a linguagem da constelação, a epigenética também, que são essas questões transgeracionais, né, de traumas. Existem muitos estudos sobre isso. A neurociência também vem trazendo aí a interocepção, né, uma maneira de escutar o nosso corpo, o cérebro, comportamentos, né, ligados a tudo isso. Então, tem vários estudos comprovando, né, que o nosso corpo, sim, contribui
e muito para a nossa qualidade de vida, não só na questão biológica, mas nessa questão que o corpo é um grande instrumento de informações, né, conectados aí também ao ao nosso inconsciente, né? É um grande comunicador. Então, o Bert Hellinger já falava, o corpo sente o campo antes da consciência. Fazer exercícios de mindfulness também é uma presença que muda o nosso cérebro, né? As mudanças, ainda não tem um estudo de constelação sobre isso, mas já tem estudos que quando a gente modifica, né, a nossa forma de lidar com o nosso corpo, a nossa presença, nós também podemos, Raquel, nós também podemos mudar o nosso cérebro, o nosso corpo, o nosso funcionamento, né? Tá tudo ligado. Então, o corpo é um campo emocional, né, de uma forma única, inteligente. Ele não é separado. Bom dia, Raquel. Ele não é separado, né? Ao contrário, ele é muito mais ligado ao nosso inconsciente do que a gente imagina. É quando o corpo é ouvido, um sistema inteiro pode respirar com mais alívio, né? E é essa a nossa intenção quando a gente facilita uma sessão de constelação, né? Quando acolhemos o que o corpo mostra, né, no campo das constelações, não só uma história muda, mas o cérebro muda, a nossa biologia muda, e a vida que está em torno de nós também muda, e novos caminhos podem se abrir, né? Então eu deixo essa reflexão. Essa é a última live do mês de novembro. Gente, domingo acaba novembro, né? E as cidades já estão todas enfeitadas, as casas já estão enfeitadas, enfim, já é Natal. E assim é, né? A gente está passando, o tempo tem passado muito rápido, talvez porque estamos fazendo muitas coisas, né? Também. A tecnologia vem para dar mais espaço para a gente de qualidade de vida, mas parece que quanto mais ela dá espaço, mais a gente preenche a nossa vida com coisas para fazer. Mas poder preencher também com a percepção do nosso corpo, né, de sentir. Façam perguntas para o corpo. Perceba o que você sente diante de algumas pessoas, de algumas decisões, em alguns ambientes, né? Bate mais um papo aí com esse seu corpo, não só, né, na questão de exercício físico, mas de presença, né? Eu acredito que ele possa trazer ótimas informações para você, importantes para você viver melhor. E se quiser, faça parte, né, de constelações onde a gente está ali para poder sentir o nosso corpo, né? É o nosso corpo, o nosso grande instrumento aí de trabalho nas constelações familiares. E é incrível, é surpreendente o quanto de informações o nosso corpo traz, não só do nosso campo, né, mas do campo de outras pessoas também. Estamos aqui para isso, né? Gente, dezembro vem aí, novas constelações. A minha agenda de constelação individual online já está aberta. Se você quer marcar a sua constelação para dezembro, aproveite que ainda tem vagas. Ah, vamos ver o que a gente faz em dezembro. Em dezembro tem encerramento da turma 16, onde vão, né, as consteladoras vão se formar. Tem grandes marcos aí, ok? Super beijo para vocês, uma ótima semana e que esse corpo, que a gente possa abençoar nosso corpo, agradecer o nosso corpo, que é instrumento de vida. Beijo para vocês, Karina. Estou saindo, mas vou deixar gravada essa live aí, se vocês quiserem ver, tá bom? Até mais, gente. Uma ótima semana e tudo de bom. Até mais. Até mais, gente.